Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que volta e meia eu me pergunto como que eu faria se eu estivesse começando hoje minha carreira de personal trainer. Será que eu faria muita coisa diferente? Quais são as maiores dificuldades? Quais são os maiores erros que eu cometi, né? Que eu não cometeria hoje de novo. Então hoje a gente vai estar falando desse assunto. Como que eu faria se eu estivesse começando hoje a minha carreira de personal trainer? Então, antes de qualquer coisa, não esquece de ver se você já está seguindo aqui o canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, por favor, que fortalece a gente e nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo. Bom, dividi isso aqui em algumas etapas e a gente vai estar começando a falar primeiro das maiores dificuldades encontradas quando a gente está iniciando a nossa carreira de personal trainer. Então, pontuei aqui 5 pontos que são, primeira coisa, clareza dos assuntos. Quais assuntos a gente precisa dominar, entender, ler, pesquisar para de fato nos tornar pessoas melhores como personal trainer, como profissional. A maioria das vezes a gente se compara só com as pessoas que estão ali ao nosso redor, ao nosso meio. Isso é muito ruim para nossa evolução. Lembra? Aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive é sim real. Você tem que tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto é quais áreas você precisa dominar de fato. Eu preciso dominar sobre vendas, sobre marketing, sobre periodização, sobre avaliação, sobre comportamento humano, sobre, sei lá, dores no joelho, lombar, enfim, hipertrofia, emagrecimento. Quais áreas eu preciso dominar de fato para que eu seja um profissional diferenciado? O terceiro ponto é onde que eu encontro bons conteúdos para estar me alimentando e aprimorando o meu conhecimento. Será que existe algum lugar bacana? Quais são esses lugares? É muito difícil? Só tem conteúdos em inglês? Tem conteúdos na nossa língua? Enfim, são coisas que são bem difíceis de encontrar quando a gente está iniciando na carreira. Quarto ponto, que a maioria não consegue estudar por artigos científicos. Primeiro, por quê? Primeiro que é difícil de encontrar os artigos. Segundo, que a maioria é tudo em inglês. E terceiro, que é bem difícil de entender a metodologia da grande maioria dos artigos se nós não formos pessoas que corriqueiramente, né, a gente está ali buscando esses assuntos por artigos científicos, fica muito difícil a gente estar conseguindo interpretar. Mas isso melhora com o tempo, então tem uma curva de aprendizado ali, tem um toca-ficha que eu tenho certeza que você vai passar por essa etapa. E o último ponto é, quando a gente sai da faculdade, a gente vai começar a nossa carreira de personal, a primeira coisa que a gente quer é fazer grana de fato, né? Pagar nossas contas, isso qualquer um. E é aí que mora o grande erro ou perigo. Na verdade não é um erro, né? É que a gente tá tão obcecado ali em pagar nossas contas, que é de fato importante, que a gente deixa de lado esse aprimoramento aí nas áreas importantes pra gente conseguir se tornar profissionais melhores no médio e longo prazo. E qual que é o maior problema que eu vejo hoje na realidade? O maior problema hoje é a faculdade em si. E por que eu falo que o maior problema é a faculdade em si? Primeiro ponto, tá? Ela não te ensina a vender o seu serviço. Então você sai da faculdade, vai começa a estagiar ali na faculdade, você acabar a faculdade, você vai trabalhar numa sala de musculação, você não tem mais contato, basicamente, com conteúdo nenhum, e você não sabe vender o seu serviço. Você simplesmente espera as pessoas chegar para contratar o seu serviço e você começar a trabalhar como personal trainer. O segundo ponto, a faculdade não ensina tudo o que você precisa saber. Ou seja, de avaliação postural, de periodização, de comportamento humano, de pós-operatório, de dores na lombar, de obesidade, hipertensão, diabetes. A faculdade não te ensina como trabalhar com essas pessoas, ou seja, ela não te ensina tudo, você fica meio que à mercê ali do seu achismo, ou de coisas que você vê as pessoas fazendo e você aplica para ver se dá certo. Enfim, são coisas que de fato a faculdade não nos ensina. O terceiro ponto, a faculdade não nos ensina a reter esse aluno. Cara, se ela não ensina a vender e muito menos a reter, como que a gente vai ter uma carreira sólida? É muito difícil. Então ela não nos ensina a fazer aquele famoso over delivery, entregar mais do que é contratado, mostrar a preocupação por aquele cliente, fazer aquele cliente gostar, se apaixonar pelo seu serviço. Ela não mostra como é que a gente faz isso, né? E fica muito difícil a gente ter uma cauda longa, que a gente chama, ou seja, ter esse aluno por bastante tempo com a gente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem aluno que estão comigo há 4 anos. Isso é uma cauda longa. Eu fiz um trabalho, entre aspas, de vender e eu só estou retendo esse cara ao longo desse tempo todo. E por último e não menos importante, a faculdade não te oferece estrutura física para as aulas práticas. Vou te fazer uma comparação aqui com a medicina, tá? Nos últimos anos de medicina ali, os alunos eles vão para
parte prática de fato, vão para dentro dos hospitais, vão atender os pacientes, óbvio, com supervisão, né, que eles chamam de internato, mas eles estão lá frequentemente atendendo as pessoas, o que não acontece com a gente. A gente, quando a gente vai passar de musculação, fazer ali a parte de estágio, é muito largado, a gente não passa por várias etapas, a gente não passa por etapa de personal trainer que atende obeso, que atende hipertensão, que atende diabetes, que atende pessoas que querem emagrecimento, que atende pessoas que querem hipertrofia. Não, a gente vai meio que escolhendo aleatoriamente ali, mas a gente não passa obrigatoriamente por essas etapas como na medicina. Na medicina você tem que passar por oftalmologia, por gineco, por ortopedia, por várias áreas ali, que depois, obviamente, você vai escolher uma para qual você vai seguir, mas você precisa ter uma área que você precisa estar passando por todas elas para estar escolhendo posteriormente. Sendo assim, tendo tudo isso como base, o que eu faria hoje para estar conseguindo ser destaque na profissão no médio e longo prazo? Lembrando que eu não iria estar pensando em estar fazendo grana ou estar me preocupando com os próximos 2, 3, 4 meses, 5 meses. Eu ia estar me preocupando com 6 meses, 1 ano, 2 anos, a longo prazo para ser destaque na profissão. Primeira coisa, eu buscaria referências, seja de livros ou até de pessoas que estão em alta na internet. Pessoas que de fato têm um pensamento parecido com o meu, coisas que eu olho e penso assim, cara, esses assuntos são os mais falados, eles trazem esses assuntos aí, e é o que de fato eu acredito, pelo menos a priori, né, que é benéfico para o meu aluno. Então eu ia começar a seguir mais essas pessoas para ver quais assuntos e como que eles se comportam nas redes sociais, no dia a dia, dando aula de personal, enfim, começaria a modelar essas pessoas. Muito importante. Outro ponto, eu analisaria também os assuntos em altas. Hoje, basicamente, seria avaliação postural e periodização. E por que isso? Porque isso é tão importante para musculação, como também para o crossfit, para o funcional ou para qualquer área que seja. Você precisa entender qual é a capacidade física do aluno e como que você vai planejar o treino de acordo com essa capacidade física. Então, avaliação postural e periodização já seriam 2 assuntos que você precisa dominar de fato. Outro ponto é que eu iria buscar livros desses autores e referências que eu comentei anteriormente. Então, eu ia começar a pesquisar livros físicos, como eu tenho um monte aqui, para entender de fato como que a pessoa pensa, porque na grande maioria das vezes, esses autores que fazem ali artigos, né, que publicam artigos científicos, eles fazem livros de uma linguagem um pouco mais fácil de entender, trazem resumos desses artigos, então fica mais simples da gente entender. Então comece pelos livros para depois ir lá para os artigos. Passando para essa parte dos livros, eu iria, então, de fato, para os artigos científicos. Ia começar primeiro a procurar artigos científicos em português, na minha língua, né? Para que fique mais fácil entender, não fique aquela coisa maçante, monótona, que desempolga a gente de continuar estudando. E sim, lendo em português fica mais fácil e me dá mais vontade de ler cada vez mais. Aí depois eu ia começar a procurar em inglês. Outro ponto importante que eu faria, eu ia criar conteúdos para cada coisa que eu estudasse, sendo em livros ou artigos. Eu ia ler lá sobre periodização, ia fazer posts sobre periodização. Eu ia ler sobre avaliação postural, ia falar sobre avaliação postural. Eu ia falar sobre emagrecimento, eu ia fazer sobre emagrecimento. Então, tudo o que eu iria lendo, eu ia, como se fosse um resumo mesmo, para que tá montando posts para divulgando nas minhas redes sociais. Outro ponto muito importante, eu pagaria alunos para estar treinando de graça, para aprimorar a minha metodologia e principalmente para ter prova social, para eu vender o meu serviço posteriormente. Isso é um dos fatores mais importantes que vai fazer você crescer e ser bem visto. Você vai ter vários alunos que estão treinando, mesmo que de graça, mas ninguém precisa saber, de graça. Os alunos vão estar cumprindo o que você está pedindo ali e eles, em contrapartida, vão dar o resultado deles como prova para você divulgar o seu serviço, tanto nas redes sociais, mas também dentro da sala de musculação que você trabalha, mostrando para os alunos a transformação que você causou naqueles seus alunos de personal. Outro ponto, eu me faria presente toda hora na vida dos meus alunos de personal, mas também dos alunos de sala de musculação. Pode ser contra-intuitivo, mas quando eu trabalhava na sala de musculação, eu chegava a ter 173 alunos na minha carteira de clientes. Eu fazia tipo uma lista, tem no WhatsApp, como é lista de transmissão, eu botava lá vários
alunos e mandava de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. E aí, como é que você tá? Tá treinando? Não tá treinando? Como é que tá? O que tá acontecendo? Outra coisa que eu fazia, pegava a lista que o próprio sistema da academia dava e via os alunos que estão faltando mais. Os alunos que estavam lá 3, 4, 5 semanas sem ir pra academia, ia lá, mandava uma mensagenzinha. E por que você não tá vindo? Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Isso mostra a preocupação que você tem com o aluno, faz o aluno se aproximar mais de você e quando ele precisar de alguém mais firme, para pegar mais firme com ele, com certeza ele vai lembrar de você. E para finalizar aqui, 3 áreas que eu estudaria com certeza que hoje está muito em alta. Primeira coisa, comportamento humano, marketing e vendas. Comportamento humano é extremamente importante para você conseguir ler o seu aluno, ler o seu futuro aluno, entender o que ele está passando, o que ele está gostando, o que ele não está gostando, o que ele gosta, o que ele não gosta, como que ele está se sentindo diante daquele treino que você está fazendo ou diante daquele assunto que você está conversando. Então, comportamento humano é extremamente importante para a gente estar estudando e pouca gente explora isso, mas está começando a vir cada vez mais em alta esse assunto. Eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo e vai começar a procurar mais sobre comportamento humano. Já sobre marketing e vendas não tem nem o que conversar, né? Quem não tiver entendendo de marketing e principalmente vender o seu produto, não vai conseguir se destacar na profissão e vai sempre estar ganhando mal. Ou seja, você precisa saber se vender tanto presencialmente quanto no online, você precisa dominar o marketing offline que a gente chama, né? Mas também o marketing digital para você ser visto, ser lembrado e as pessoas gostarem do seu serviço. Lembre-se que você precisa estar sempre mostrando que você domina um assunto, mostrando que você resolve uma dor daquela pessoa, para que a pessoa comece a se conectar com você, com aquele assunto, e aí ela comece a procurar você para resolver os problemas delas. Não tem como, né, você querer... Eu acredito que você nunca está andando no shopping e aleatoriamente você olha para um negócio e compra, sem ao menos ter pesquisado sobre aquilo, saber quanto custa, ter comparado o preço, ter entendido para que serve. É muito difícil isso acontecer. E com você não vai ser diferente. As pessoas vão querer entender quem é você, quais são as suas crenças, o que você acredita, o que você domina, o que você resolve, para aí sim, futuramente, se elas conseguirem se conectar com você, comprar o seu serviço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nessa parte de marketing e vendas, né, é criar conexões com essas pessoas, criar pontos de conexões para que essas pessoas consigam acreditar e confiar no seu serviço e posteriormente tá comprando de você. Essas aqui são algumas dicas do que eu faria, tá? Se eu estivesse começando hoje como personal trainer, tá? Tintim por tintim aqui, passo a passo. Obviamente que a gente não vai mergulhar a fundo em temas, em assuntos, em coisa, porque não ia dar tempo aqui, ia ficar um vídeo muito longo e muito chato. Mas se você quer saber mais sobre essas áreas, sobre esses assuntos que a gente tá falando aqui, tem no Método 4Ps, o link tá aqui embaixo. Tudo que a gente aborda lá dentro, sobre periodização, avaliação postural, biomecânica, vendas, método de vendas, né? Marketing, enfim, tem uma porrada de coisa lá dentro. Eu te convido a olhar ali para ver tudo o que a gente aborda e eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito na sua vida de personal trainer. Fechado? Tamo junto. Se você gostou, deixa seu like aqui, por favor. Deixa seu comentário se achou legal, se não achou legal. Compartilha com algum amigo personal que você quer ver crescer junto. Tamo junto. E eu te vejo no próximo vídeo.